Eu acabei de conversar com o presidente Osmar Stabile e também conversei com o presidente Romeu Tuma Júnior para entender essa guerra política dentro do Corinthians que o Osmar Stabile solicitou um pedido temporário de afastamento do Romeu Tuma Júnior, marcou uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 23, para pedir o afastamento do Tuma. O bicho tá pegando, eu vou explicar para vocês o que tá acontecendo, ouvir os dois lados da história, que é super importante. Não temos lado político, então acho que todo mundo tem um direito de resposta. É igual quando a gente acusa alguém ou alguém nos acusa, você tem o direito de se defender. Imagine você ser acusado e a pessoa falar, não, eu estou acusando ele e você não poder se defender. E é isso que o Tuma tá alegando e a gente vai explicar tudo isso agora para que você, torcedor corintiano, possa entender essa questão da política do Corinthians. Eu acho super importante quando a gente vem trazer esse tipo de atualização, por mais que o torcedor do Corinthians já esteja de saco cheio dessas questões do clube, só que a gente precisa entender o que está acontecendo, porque a maior parte da torcida do Corinthians, que não é resumida somente aqui na capital de São Paulo, e sim, o torcedor corintiano é no Brasil todo, no mundo inteiro, o torcedor muitas vezes não sabe como funciona o estatuto, o que está dizendo nas leis, o que é o estatuto, e o torcedor fica perdido. Ele vai acompanhando manchetes, notícias, internet, jornais, e ele vai em cima daquilo que a maioria está falando e não muitas vezes daquilo que de fato está acontecendo. Por isso que eu falo, não acreditem em tudo que vocês verem. Eu sempre procuro atualizar. Eu sei que tem torcedor que não gosta. Tem torcedor que fala, mas vocês só ficam falando mal do Corinthians, só ficam falando mal de política. Mas esse mesmo torcedor que critica é o mesmo torcedor que há 15 anos atrás pedia, pelo amor de Deus, para alguém denunciar as coisas que estavam acontecendo, para escancarar. E hoje existe influencer, hoje existe internet, hoje existe as redes sociais, coisas que há 15, 20 anos atrás não existia, meu irmão. Não tinha os influencers, não tinha, era só o jornal e olhe lá, e é o que eles publicavam, e as pessoas liam, acreditavam. Então hoje a gente trabalha com informação. Então eu vou atualizar vocês agora sim das coisas que estão acontecendo no Corinthians, beleza? Mas antes já te peço, deixa seu like aí para fortalecer o nosso canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal A Voz das Arquibancadas, ativando o sininho para vocês não perderem nenhuma informação do Corinthians, que joga daqui a pouquinho contra a Chapecoense. Vamos ver, né? O Dorival parece que voltou atrás em relação a alguns titulares, ó. Tomou pressão, vamos falar disso aqui também, tá? Então vamos lá, começando com o Osmar Stabile, o primeiro que eu conversei. Ele entrou em contato comigo e falou, Edu, eu estou me apegando em cima do artigo 112, que prevê o presidente do Corinthians ter o direito de marcar qualquer reunião, ok? E no parágrafo 6... ele ainda continua, né? Ele ainda diz que ele tem o direito de comunicar o CORE, que ele tem o direito de comunicar os conselheiros, ele tem direito de comunicar qualquer pessoa que ele quer marcar uma reunião para debater qualquer assunto ou tema, ainda que seja um pedido de afastamento. O conselho, o Estatuto do Corinthians prevê isso no código, que o presidente do clube tem o direito. E aí o Romeu Tuma Júnior, falando comigo, entrou em contato comigo e falou, Edu, ele realmente tem o direito de poder marcar. O que ele não tem direito é de passar por cima do presidente do Conselho Deliberativo, que é justamente o Romeu. Então o que o Romeu alega? Que o Osmar teria que comunicá-lo, olha, eu quero marcar uma reunião para pedir o seu afastamento devido isso. E aí lá ele apresenta os motivos. Aí o conselho, o presidente do Conselho Deliberativo, teria 30 dias para marcar essa reunião, tá? 30 dias para chamar as pessoas para falar, olha, está acontecendo isso, vamos discutir isso, isso vai ser votado, isso vai ser debatido. E isso não aconteceu. Então, o Romeu acusa o Osmar Stabile de estar dando um golpe, porque é o que ele falou, Edu, imagina eu chegar e falar assim, ó, o Edu roubou o Corinthians. E aí eu simplesmente marcar uma reunião para poder te expulsar, para poder te afastar, sem te dar o direito de resposta, sendo que você, Edu, é o presidente
do Conselho Deliberativo. Tem que passar por você. Não pode o presidente do clube simplesmente eu quero uma reunião e passa por cima do Conselho Deliberativo. Isso não existe. E é nisso que ele está batendo nessa tecla. Então ele fala, todo mundo tem um direito de defesa. E ele não me deu o direito de defesa. Então ele está cometendo ato arbitrário, isso é uma tentativa de golpe e eu estou de saco cheio. Aí eu falei pra ele, cara, se você tá de saco cheio, imagine toda a torcida do Corinthians. E aí eu falei pra ele, eu não tenho um lado político, Romeu, nem Stabile, nem você, nem ninguém. Só que toda a torcida do Corinthians tá de saco cheio, porque ninguém aguenta mais. O Corinthians chegou em 3 bilhões de dívida por conta desses caras que se dizem inocente. O Andrés foi preso, o Duílio foi preso, o Augusto Melo foi preso? Não, ninguém foi preso. E esse ano é ano de eleição no Corinthians. Então as coisas tendem a ser pior. Vai ser ataque daqui, vai ser ataque de lá e o torcedor corintiano fica no meio. Então assim, é mais um episódio triste e lamentável. O Corinthians joga daqui a pouquinho com a Chapecoense, mas hoje nas redes sociais o que só falou foi de Romeu Tuma Júnior e Stabile. Porque isso é o Corinthians. Alguém está preocupado com o Corinthians? A não ser o torcedor? Eu acredito que não. Então, infelizmente, essa guerra política existe e o torcedor tá no meio desse tiroteio. Só que eu tenho o dever de vir aqui informar para vocês o que tá acontecendo. E aí você me pergunta, mas quem tem razão, Edu? De verdade, eu não sou jurista, eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não sou uma pessoa, talvez, mais qualificada nesse âmbito para falar de direitos e códigos e o caralho a quatro. Eu falo de futebol. Só que a partir do momento que você tem um presidente que pode comunicar uma reunião, só que você não pode passar por cima de uma outra de um outro órgão, que é o outro presidente, e os dois têm birra, então você tem que comunicá-lo. Então eu acho que nesse aspecto faltou essa comunicação. Ó, turma, não gosto de você, tenho isso contra você, isso daqui eu vou provar, então eu quero que você marque uma reunião e nós vamos debater isso daqui. Da hora. Mas a partir do momento que você tem uma birra e você tem que comunicar ao presidente do Conselho Deliberativo e você não comunica porque você não gosta dessa pessoa e você passa por cima, aí eu acho que você acaba sendo arbitrário sim. Ah, você tá defendendo o Tuma? Não, não tô. Você tá defendendo o Stabile? Também não tô. Eu acho que as coisas têm que ser justas. Mas aí a gente vai deixar agora pro juiz, pros advogados, pro jurídico, para todos eles resolverem. Eu sei que a única coisa que acontece, que é triste para nossa história, é ver o torcedor no meio de tudo isso e nessa guerra política. E aí, o Tuma falou assim para mim, Edu, infelizmente, a gente não aguenta mais, porque todo mundo hoje chama todo mundo de ladrão, todo mundo chama hoje todo mundo de bandido. Se você defender alguém, você vai ser taxado como cúmplice, você vai falar que você tá sendo bancado, você é corrupto. Ele falou, cara, eu não aguento mais, minha família é ameaçada. E assim, ele falou, a hora que o estatuto mudar, eu mesmo vou embora. O Corinthians não precisa nem me mandar embora. Ele falou, a hora que mudar o estatuto do Corinthians, eu pego minhas coisas e vou embora. Palavras do Romeu Tuma Júnior. E aí, conversando com outra pessoa, né, do Corinthians, essa pessoa falou pra mim, Edu, infelizmente, o Corinthians vai ser destruído. Olha, e eu fiquei surpreso ouvindo isso dessa pessoa. Ela falou, estamos fazendo de tudo para pagar, estamos fazendo de tudo para correr atrás, para colocar a casa em ordem, mas infelizmente é questão de tempo, o Corinthians será destruído. Isso me preocupou, porque infelizmente os caras vão conseguir destruir o Corinthians por conta de ego, vaidade e poder. E aí, torcedor, só existe uma salvação: intervenção judicial. Eu sou a favor, porque não é possível que o maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo será destruído por conta de guerra política. Então, essas são as informações. E só falando do Dorival, o Dorival não corre nenhum risco hoje, tá? Essa mesma pessoa falou pra mim, pode perder pra Chapecoense o que for, o Dorival não cai. Não tem dinheiro pra pagar a multa dele. Então, torcedor, a gente vai ter que conviver com guerra, com política, com treta e com Dorival no Corinthians, mesmo ele perdendo o jogo pra Chapecoense. Se ele perder, ele não vai cair, tá? Fica aí
a nossa indignação, nosso desabafo e as nossas informações do Coringão. Mais uma vez, deixa seu like para fortalecer e se inscreva no canal A Voz das Arquibancadas. Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu tô bem desanimado, saco cheio, angustiado já com tudo isso, porque infelizmente o Corinthians caminha passos largos para o fundo do poço. Deixa aí nos seus comentários. Grande abraço a todos, tamo junto. Eu volto no pós-jogo para falar desse jogo aí, Corinthians Chapecoense. Tamo junto.